um mega ataque, que não dá para dizer ainda que é um ataque cibernético, a gente vai até para explicar um pouco melhor para as pessoas, né? Mas foi contra o Hezbollah, né? Foi assim, aconteceu no Líbano, na Síria também, né? Então, lideranças demandaram, liderança do Hezbollah, que os membros não usassem mais celular. A partir daí, eles começaram a usar os pagers, que são os famosos bips de antigamente, né? A gente vai poder explicar aqui para vai aparecer a imagem, para quem não lembra. Para nossa audiência jovem, né? Para poder explicar para eles. Mas, basicamente, a liderança de Israel ficou de olho nisso, nessa utilização dos pagers por parte dos membros do Hezbollah, e aí viu uma maneira de fazer uma operação muito, assim, planejada, muito longa, e implantou ali microexplosivos, essa é a principal hipótese dos especialistas, né? Dentro desses pagers, eles subiram simultaneamente, olha só as imagens da sua tela, subiram a temperatura simultaneamente no mesmo dia e explodiram. Então a gente teve 9 mortos, 2.750 feridos, no intervalo de 1 hora, tudo isso aconteceu, né, Rodrigo? Olha outro explodindo aí, olha lá, né? São explosões ali que atingem quem está usando esse antigo bip, teletrim, tinha vários nomes, né? Pager. Quem é dos anos 90 e 80 conhece, né? Conhece muito bem. É do pré-celular, né, Chico? O cinema até avisava, desliguem seus pagers. E você recebia mensagens ali ainda para ligar para uma central para pegar o seu recado. Era via rádio, Se você era um médico ou um jornalista de plantão, você dizia, liga para a redação, liga para o teu hospital. Aí você ligava para uma central que pegava teu recado e transmitia, olha, o hospital está precisando de você, corre lá, a redação está precisando de você, corre para lá. E aí o Hezbollah voltou a usar os pagers para tentar fugir dos ataques cibernéticos, né, das interceptações dos serviços de inteligência de Israel. Mas, pelo jeito, não deu certo. A hipótese que a Gabi estava explicando aqui, Demori, provavelmente os serviços de inteligência israelenses conseguiram fazer 2 coisas. Implantar microexplosivos dentro desses aparelhos. Como? Na hora de produzir, a gente não sabe, foi algo de longo prazo. E também aumentar a temperatura na mesma hora, simultaneamente, e fazer esses aparelhos explodirem. A gente não tem certeza se foi exatamente assim, mas é o que muita gente tem levantado ao redor do mundo. Não sei se o Chico quer falar, o Demori também estava acompanhando esse caso, né? Não, eu fico impressionado com como é sofisticado isso. Não alcanço, não chego nem perto de tentar entender um troço desse. Só para fechar a informação para o Demori poder comentar, mas Israel não se pronunciou, está em completo silêncio a respeito disso. A Al Jazeera também está fazendo a cobertura do caso e disse que os pagers foram hackeados e que foi assim provavelmente que isso aconteceu, Demori. Essa é a principal hipótese, né? No começo da tarde, quando a gente viu essa notícia, não se sabia exatamente quais os aparelhos tinham explodido. Imaginava-se que tinham sido celulares, né? Eu até estava comentando com um amigo hoje à tarde, ele falou assim, nossa, eu não sabia nem que isso era possível, né? Eu falei, cara, eu só consigo conceber de modo que eles tenham instalado algum tipo de malware, um vírus, né, nos celulares e tenham conseguido aumentar a temperatura muito rapidamente dos celulares para explodir a bateria, né? A gente já teve aí na indústria, para quem pega muito voo, lembra, né? Até o ano passado tinha um certo tipo de MacBook Air, não sei o que não podia carregar em avião, porque estava acontecendo explosões, alguns casos de explosões de bateria, né? Teve alguns celulares que tiveram problema de explosão de bateria também. Então a bateria pode explodir sim por um curto-circuito ou por um carregamento muito rápido, por uma descarga muito rápida de energia nela, ela superaquece e explode. Agora no começo, no meio para o fim da tarde, surgiu essa informação nova. Os membros do Hezbollah, o Hezbollah, só para situar as pessoas, né, não é o Hamas, a gente não está falando aqui especificamente de faixa de Gaza, a gente está falando da fronteira com o Líbano, é uma disputa histórica que acontece ali, claro, uma disputa militar. Tem as famosas colinas de Golã nessa região, né? É um lugar estratégico por ser um lugar muito montanhoso e também porque é um lugar que tem muita água. Estamos falando de um lugar que precisa muito de água, que é Israel, onde boa parte do seu território está no deserto. Então há uma disputa militar ali. Já vem acontecendo ataques de lado a lado nos últimos tempos. Tem uma expectativa aí também, uma influência do Irã, né, por trás de várias movimentações militares do Hezbollah. O Hezbollah ele tem um braço armado, ele controla parte do Líbano, de fato, é um exército organizado, né? É diferente do Hamas, não é tanto um exército de guerrilha, né? É um exército um pouco mais organizado de fato. E aí a possibilidade que se deu hoje é justamente isso. Depois do 7 de outubro,
os membros do Hezbollah, isso reportou o jornal inglês The Guardian, hoje, que é um jornal, talvez o jornal que mais faça cobertura internacional, principalmente desses conflitos que acontecem no Oriente Médio. Eles são especializados nisso, muito mais que o New York Times e o Washington Post, por exemplo. Eles falaram hoje à tarde que a partir do 7 de outubro do ano passado, né, quando teve essa nova fase das tensões entre Israel e Gaza, os membros do Hezbollah, já antevendo que a coisa poderia escalar, pararam de usar celular, a grande maioria deles, não só o alto comando, várias pessoas, e voltaram para os antigos pagers. Por quê, Rodrigo? Não só por medo de terem as suas comunicações interceptadas, mas por terem medo de serem alvos de mísseis lançados por drones, porque através do celular eles poderiam ter as suas localizações identificadas, né? Então essa era a principal razão, na verdade, de terem a sua geolocalização hackeada pelos celulares, e aí Israel mandava drones lá e fazia ataques de drones para matar essas pessoas. Começaram a usar os pagers. Qual que é a principal suspeita agora? Que Israel, já não é a primeira vez que acontece isso, conseguiu se infiltrar na cadeia de comando do Hezbollah e conseguiu, de algum modo, entrar no que o Guardian chama de supply chain, né? Na cadeia de produção dos pagers, através de um fornecedor, possivelmente, desses pagers. Esses pagers todos foram atualizados ou comprados muito recentemente. Então, possivelmente entrou em algum momento da cadeia de fornecimento ou montagem dos pagers, então do hardware mesmo, do aparelhinho, né? Pode ter instalado ali microexplosivos. Tem um microexplosivo que é usado desde a Segunda Guerra Mundial, que é muito famoso, tem um poder de detonação muito maior que o TNT, por exemplo, né? E você consegue fazer ele em pasta ou em pó. Ele é super usado nesses casos de sabotagem, mas é usado também para explodir minas de calcário, basalto, mármore, né? É um explosivo super poderoso. Então, com 10, 15 gramas desse explosivo e usando a bateria como detonador, você superaquece a bateria através de um hackeamento, e aí a bateria, como ela está superaquecida, ela consegue explodir essa pasta ou esse pó, e aí você tem aí esse número absurdo, né? Quase 3 mil feridos. O Guardian reportou hoje 200 feridos graves, 9 mortos, entre eles uma criança de 10 anos, né? Porque isso aí explodiu em vários lugares ao mesmo tempo, como a Gabi falou, não só em território libanês, mas também com membros do Hezbollah que estão na Síria. São vários que foram atingidos, e isso não é, assim, a escala é impressionante, né? A suspeita maior, obviamente, é um ataque de Israel. Agora, só para lembrar, nos anos 90, Israel já tinha feito isso com o principal armeiro do Hamas, né, que estava em Gaza na época. Israel conseguiu se infiltrar na rede na época, descobriu que esse armeiro do Hamas, eu não lembro exatamente o nome dele, o apelido dele, pelo que eu lembro da época, era o engenheiro, porque ele era o cara que conseguia montar as bombas, os mísseis artesanais, era um cara super especializado nesse tipo de trabalho. Israel descobriu, através do seu serviço secreto, que ele passava algumas temporadas na casa de um amigo de infância, em Gaza. Aí Israel conseguiu entrar em contato com o tio desse amigo, subornou o tio desse amigo, deu um celular para ele, um celular novo para ele, isso é, se não me engano, em 1996. Nesse celular tinha explosivos e escutas, então estavam escutando o tempo todo, e em um determinado momento, quando escutaram em uma sala que esse membro do Hamas estava na sala, eles detonaram o celular e explodiram o celular à distância também, matando esse membro do Hamas na época. Então, o método não é novo. Agora, impressiona, como o Chico falou. A escala. Acredito que foram centenas ao mesmo tempo, né? A escala, exatamente. Exatamente.